Boa noite. Espero que você tenha tido um bom dia. E se de fato sua vinda aqui tem que ver com sua vontade, eu estimo que você ainda precise de alguma coisa que você não tem. Mas quero dar um tiro no meu pé aqui agora, antes de a gente começar. Amanhã, eu imagino que estejamos numa relação aqui interessante. Eu de um convidado e você de um estudante. Mas amanhã eu queria mudar essa relação entre a gente. E aí, para não pegar você no susto, eu queria anunciar hoje já. Sabendo que você vem aqui porque você quer, eu queria fazer um alerta, eu queria antecipar a você que amanhã a relação ela será diferente. E eu não gostaria de falar com um estudante, eu gostaria de falar com a pessoa, com o indivíduo. E amanhã eu não venho como palestrante, nem tampouco como um convidado, amanhã eu venho como um pastor. Um pastor falando com um indivíduo. Então, eu queria dizer a você, se você se arriscar a vir aqui amanhã à noite, a nossa relação mudou, então nós vamos falar em outros termos aqui amanhã. Mesmo correndo o risco de falar para um público reduzido, eu queria que você exercesse sua liberdade e não fosse pego de surpresa amanhã. Ok? Alguns podem questionar meu método, mas o diálogo será diferente amanhã. Certo? Ainda que eu tenha uma surpresa, essa surpresa ela vai ser oferecida numa outra relação. 9:30 da manhã, 30 de maio de 2011, estourou a bolsa. E aí eu comecei a pular pela casa dizendo, estourou a bolsa, estourou a bolsa, estourou a bolsa. Aí eu quis pegar o telefone e ligar para minha mãe e dizer, estourou a bolsa, mas aí eu já não conseguia nem digitar o número direito. E aí a minha pergunta é assim, quando estoura a bolsa, de fato o que é? Molha? Como é que é esse negócio? A minha esposa disse, calma, para de pular, parece um cabrito, tá? Mas estourou a bolsa. Eu estava uma semana fora de casa, as 38 semanas, que é o prazo ali, né, gestacional, haviam chegado ao seu termo, e aí eu fiz uma viagem de trabalho, e a minha ida era imprescindível, eu não tinha como faltar, mas eu fui para esse lugar fazendo reserva de passagem aérea todos os dias. Fazendo reserva, não foi hoje, como é que está aí, como é que está a situação, fica quietinha, fica paradinha, eu estou chegando, calma, segura. E depois de uma semana eu volto para casa, domingo no período da tarde, e na segunda-feira, 9 da manhã, estourou a bolsa. Aí como é que faz? Vai nascer quando? Daqui uns 4, 5 minutos? Como é que é esse negócio? Não sei, né? Não sei. Nunca tinha acontecido isso comigo antes. Pega o carro, como é que é esse negócio aí? Eu pego o carro, eu dirijo, pode deixar que eu dirijo. Entra no carro, sogra de um lado, mulher do outro, já não tem mais a bolsa. Só tem um pai, que não é pai ainda. Aí vamos lá. Minha sogra é enfermeira, especialista em obstetrícia. Pensa uma mulher que já fez um bocado de parto. Perguntei para minha mulher, você tem certeza que não quer sua mãe lá com você? Não, eu quero você. Tem certeza, sua mãe é especialista, só pode uma pessoa, sua mãe, a sua mãe. Aí alguém me disse assim, recentemente, mas nunca que uma mulher, no momento do parto, vai preferir o marido à mãe. E aí eu fui com toda essa energia, sua mãe, não, eu preciso de você lá comigo. Que lindo, né, gente? Porque não era você. Se tem um negócio no meu trabalho de pastor que para mim é muito complicado fazer, é visita em hospital. Eu travo mesmo, é terrível. Eu tenho uma séria dificuldade com o ambiente hospitalar.
Mas não adianta, toda semana tem gente doente, toda semana tem gente solicitando visita, não tem como escapar. Mas nessa hora, eu nunca fiz uma visita num centro cirúrgico, onde tem muito sangue, assim. Normalmente as visitas que eu faço, a pessoa já tem ali negócio contido, né? E aí, enquanto eu botava uma roupa verde horrorosa, com uma touca branca, um negócio no pé, e aí foi ali, eu quero parto normal, mas aí não tinha como e tal, findou, cesariana no final do dia e tal. E aí eu lá no quartinho, sozinho, dizendo, Deus, tomara que ela desista, tomara que nessa hora de dor que ela diga, eu quero a minha mãe. Aí eu fiquei pronto ali, horrorosamente pronto, câmera fotográfica. E aí, uma dor de barriga, mal, mas fui, né? A doutora veio, fazia aquilo todo dia, toda hora, normal para ela. E aí eu pensei comigo, eu não quero nem saber desse moleque, eu vou ficar do lado de cá. E eu não tiro os olhos dela. E eu fiquei ali, vamos querida, e tal. E a bagaceira acontecendo do outro lado do lençol. Né? Aí daqui a pouco a doutora fala assim, pai, vem cá ver. Eu falei, não. Eu segurando ali a esposa, mas registrando. Mas aí sai o menino. E eu ouço o menino. E o menino é trazido para o lado de cá. E eu olho para o menino. E eu olho para a mãe dele. E eu tive uma das cenas mais extraordinárias da minha vida. Foi quando eu olhei para minha esposa e os olhos dela repousaram pela primeira vez no filho do seu ventre. Eu não posso descrever para você como amei minha esposa naquele momento. Oh. Fique comigo aqui, que o negócio vai ficar pior. E aí, muitos casos, né, de troca de bebê e tal, aí pensa, eu já dei uma olhada e dei uma configurada, já fiz o radar, percebi como é que não é, e aí eu digo, querida, eu já volto. E aí levaram a criança para um outro lugar lá, e aí eu já fui, procedimento aqui, procedimento lá. Aí eu saí daqui, falei, querida, tudo certo aí, e eles lá, trabalhando, né, na situação. E aí, eu indo lá e fui aqui, eu indo lá e fui aqui, até que o menininho já estava limpo, a esposa já estava mais estabilizada, algumas reações ali e tal, até que todo mundo sumiu. Ficou só eu e ele. Todo enrolado, botamos uma touquinha bonitinha. E aí, eu ainda não tinha tocado nele. E quando levei a mão para tocá-lo, eu disse, espera aí, eu nunca mais vou esquecer desse momento em toda a minha vida. Como é que toca? Onde toca? Sabe, e aí a mão ficou suspensa assim, entre o meu corpo e o dele, um instante. Sabe, e aquele olho ainda tentando se acostumar com as luzes, com aquele vulto do lado dele. E aí eu toquei com as costas da minha mão, aqui bem no seu peito, e eu disse assim, eu sou seu pai. Só entende quem é. Marcos capítulo 5, abre lá. Se você tem sua Bíblia, ou seu celular, ou seu tablet, abre a sua Bíblia. É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 5. Vou ver ainda. Marcos capítulo 5. Acompanhe comigo, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar.
E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Início do verso 24, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Verso 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo, verso 29, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: ora, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A gente interrompe a leitura, vamos sair daqui, eu vou pedir para você marcar essa página, depois a gente vai voltar. Existe neste relato uma questão interessante, porque a primeira figura que pede socorro é um camarada muito respeitado na sociedade de sua época, um instrutor das coisas da igreja, é um mestre da lei, é alguém respeitado, é alguém que é consultado quando as pessoas procuram respostas. É um camarada que desde sua vestimenta até o seu vocabulário, tudo nele o distingue da massa comum. Mas ele ouvira falar que Jesus estava fazendo coisas que um homem comum não podia fazer. E movido pelo desespero, ele vai até a beira da praia, quando Jesus mal havia saído do barquinho de pesca, e ele se prostra diante de Jesus. É uma atitude de respeito, de reverência. Ele entende que o Jesus de Nazaré não é apenas um homem de Nazaré. Como eu disse, movido pelo desespero, ele diz: minha filhinha está doente. Há um apelo aqui. É o coração de um pai que está apertado. Ele não pede por si, ele não visa um benefício pessoal. Eu até diria a você, mesmo que o texto não diga, baseado em minha própria experiência, que ele daria vida em favor da filha, ele trocaria de lugar com ela, ele trocaria sua saúde pela enfermidade dela. Então, num momento de desespero, num momento de crise, sabe, a gente não conhece escrúpulos, a gente não está nem aí para o que os outros vão falar. Quem está pedindo socorro grita e não tem um mínimo pudor de parecer desesperado. Minha filhinha está mal e não importa o que as pessoas vão dizer, não importa se a posição dele está em risco, não importa se a reputação dele está em risco, ele se prostra diante de Jesus e pede socorro. O desespero dele é tão grande que ele chega a dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer. Você pode reparar, existe uma progressão: vem comigo, impõe as mãos sobre ela, fala alguma coisa e cura ela. Ele está tentando dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer. Às vezes a gente é assim, movido pelo desespero, pela angústia do momento, a gente tenta dizer para Deus assim: Senhor, eu entro com o plano, o Senhor entra com o poder. A minha estratégia é infalível, então o Senhor faz assim, faz assim, faz assim, faz assado. A gente é meio assim. O que eu acho extraordinário em Jesus é que no verso 24 diz assim: ó, Jesus foi com ele. O que eu gosto de Jesus é porque Jesus não fica ostentando quem é. Porque seu coração é movido por terna compaixão. Já pensou? Se fosse um tipo metido que nem a gente, dizer assim: opa, você acha que você está falando com quem? Vai querer ensinar como é que eu faço o meu trabalho? Não. Jesus foi com ele. Era um pai desesperado que estava pedindo socorro, ele foi com ele. Só que a questão é que no meio do percurso há uma situação interessante, até certo ponto embaraçosa. Você sabe que pela lei cerimonial judaica, uma pessoa que sofria de um mal como esse, ou uma situação circunstancial como essa, de um fluxo de sangue, pela lei não podia ter contato com as outras pessoas, porque era um sinal de contaminação. Só que essa mulher estava há 12 anos daquele jeito. 12 anos. A Bíblia diz que ela tinha torrado o dinheiro dela para tentar se curar, e nada, ela só foi piorando. Agora, é extraordinário porque aquela mulher, ela aposta todas as fichas dela
naquele homem. Nisso, ela e Jairo têm esse elemento em comum. Percebem nele que ele pode fazer coisas que um homem comum não pode fazer. Então ela vai. Só que tinha muita gente. Jesus estava espremido no meio daquela gente toda. Ele tinha saído do barco, na praia já foi todo mundo. Todo mundo estava querendo ficar perto, todo mundo estava querendo ver, todo mundo até certo ponto querendo tocar, porque a gente tem uma coisa meio mística com a gente. Mas essa mulher, se alguém tivesse descoberto que ela estava com aquela situação, porque para chegar ao ponto de tocar em Jesus, ela teve que tocar um monte de gente, e não podia, a lei proibia, mas ela vai. A Bíblia diz que ela toca na orla, é na barra, é na parte de baixo. Você imagina a posição dessa mulher para ela conseguir tocar em Jesus? Ela se arrasta. E tem situações na vida que não tem outro jeito, a gente tem que se arrastar mesmo, a gente tem que se jogar. Você tem que apostar todas as suas fichas naquilo que realmente vai te trazer solução real. Aquela mulher cria no poder de Jesus de um jeito que poucos criam. Mas havia um problema. Ela não acreditava na agenda de Jesus. Ela não acreditava que o caso dela merecia Jesus para tudo, para apenas tratar dela. Então, ela se deu por satisfeita ao pensar, movida por uma fé, gerada no próprio coração de Jesus, que a atraía. Ela disse assim, se eu apenas tocar, está tudo certo. E ela fez isso. É extraordinário ver Jesus parando no meio daquela gente toda. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E eu queria estar lá. E como eu não pude estar lá, como eu nasci bem depois, quando leio isso, eu fecho os meus olhos e eu fico imaginando o quadro. Eu sinto inclusive a brisa daquele mar da Galileia soprando. Eu sinto o cheiro de peixe daquele barquinho que Jesus inclusive saiu dali. Eu vejo aquela montoeira de discípulos em volta, tudo querendo aparecer. Eu vejo aquele povo tudo espremendo Jesus e, uma massa, uns que, Maria vai com as outras, outros ali, só apenas olhando e tal. Mas muita gente com o coração fremindo, porque aquele homem era diferente, aquele homem falava diferente. Havia uma coisa que atraía as pessoas, era muita bondade, era muita compaixão, era um olhar que as pessoas nunca tinham visto. Outro ponto do evangelho diz assim, esse homem fala como quem tem autoridade, e não como os líderes religiosos daquela época. Que coisa! E eu fecho os meus olhos, eu fico pensando tudo isso aí. Aí daqui a pouco eu vejo uma mulher se arrastando e tocando em Jesus. E entenda, não esqueça, Jairo está todo agoniado, puxando Jesus pela mão, tentando apressadamente levá-lo para casa, porque a filha dele estava à morte, ela estava nas últimas, ela estava desenganada. Então essa é a tensão, eu fico ali pensando. Aí a mulher pega e toca, Jesus para tudo. E todo mundo fica em volta assim. E aí agora Jesus faz uma pergunta. Sinceramente, se eu não conhecesse o final da história, e nem tampouco conhecesse um pouquinho esse tal de Jesus, eu ia achar, mas que perguntinha, não? Porque foi exatamente essa a reação dos discípulos. Jesus para no meio daquele aperto todo e diz assim, quem me tocou? Peraí, quem me tocou? Alguém me tocou. Possivelmente Pedro, que era o mais boca aberta, deve ter dito assim, Senhor, aí pega mal fazer uma pergunta dessa, né? Todo mundo está te apertando aqui para tudo quanto é lado, e o senhor pergunta quem me tocou? E eu gosto de Jesus, a resposta dele, saiu o poder de mim. Você sabe que é muito comum as pessoas, num movimento como esse aqui, tal de massa, vem todo mundo aqui, está todo mundo ouvindo a mesma palavra, está todo mundo contemplando o mesmo Jesus. Mas a forma como você se aproxima do mestre determina o que você vai sair daqui levando. Interessante, não? Você pode até tocar, e toque casual não resolve o problema. Toque casual não transforma nada. É o tipo do toque. Não que haja qualquer limitação nele ou da parte dele, mas a forma que a gente se aproxima, a expectativa que a gente tem ao ter esse contato com ele, determina o que a gente vai ganhar. Você pode, num contato com Cristo, estar cheio de expectativas, com expectativas elevadíssimas. Sua sede pode ser uma coisa extraordinária. Não há falta de recurso nos depósitos do céu, não há falta de recurso, mas esse tipo de toque casual, corriqueiro, comum, ritualístico, isso não resolve.
Oração meio que da ladainha, aquela reza, aquele blá blá blá, que é a mesma de sempre, aquela coisa sem vida, aquela coisa sem transparência, aquela coisa que não é franca, isso não resolve. Esse tipo de religião é desnecessária. Precisa haver intensidade na relação com Cristo. Por isso estava um monte de gente tocando ali, e ninguém sentiu nada, e ninguém ganhou nada, mas aquela mulher, ela foi com sede. Ela foi com sede. E por isso ele disse, alguém me tocou. Sabe, é extraordinário perceber que no meio de uma multidão como essa daqui, Jesus sabe exatamente quem toca ele de um jeito diferente. É como se não houvesse mais ninguém. Eu costumo dizer que Deus não trabalha por atacado. Deus é o Deus do varejo. É como se, não houvesse mais ninguém aqui dentro. Só você, sua cadeira, seu assento. Deus é assim. É a habilidade que Ele tem. Ele é Deus. É como se não tivesse mais ninguém. E essa história não é uma historinha do passado, é apenas para dizer para a gente como é que Ele trata as situações. Ele distingue você no meio de uma multidão. Ele percebe que o seu toque tem uma busca, que você tem sede. Aí Ele para. É como se não tivesse mais nada para fazer, ainda que Ele tenha coisa para fazer. Lembre-se, Jairo está aqui puxando ele, mas Ele para. Porque se o assunto é você, Ele para. E ponto final. Ele tem que te olhar nos olhos. Não é apenas você vir na igreja, conseguir sua bênção e ir embora, não. Ele quer fazer parte da tua vida. Lembra que a gente já falou disso? Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer te olhar nos olhos. Você pode reparar, não há milagres registrados nos evangelhos onde ele passa a mão assim numa massa, como algumas correntes evangélicas por aí dizem assim, agora recebam um poder, repreenda o maligno e faz um... Não é assim. As ações de Deus são pessoais, personalizadas, olho no olho. Não há cura por atacado. E também não há relação por atacado. É Ele e você e Ele, olho no olho. Alguém me tocou. A Bíblia diz que ela ficou cheia de medo. Se levantou, na hora percebeu que havia sido curada, mas ela tinha medo de, sei lá, ser repreendida, medo de ela ser, não sei. E ela fica com medo, ela diz, fui eu. Olha agora. Jairo foi desesperado, dizendo, minha filhinha está mal. Jesus para tudo e diz, filha, a tua fé te salvou. Essa expressão tem muita simpatia. Hoje eu e você precisamos sair daqui com uma certeza. Você precisa começar a se relacionar com Deus como se Ele fosse um pai. Não como um policial cósmico que está aí tentando descobrir as suas infrações. Mas como um pai. Que sabe que você está com dificuldade para andar sozinho. E quando você cai, Ele corre para poder levantar você, para tentar de novo. Então nós vamos à palavra agora. Porque a Bíblia está querendo dizer para mim e para você que a relação, ela é paternal. Não é de vassalo. Não é de estranho. É relação de pai e filho. Repare. Apenas alguns dados para você. Jesus, nos evangelhos, chamou Deus de Pai 200 vezes. Só no evangelho de João foram mais de 150. Quando ele era um menininho de 12 anos e ele foi no templo e ele ficou lá no meio daquele povo que sabia da Bíblia, o pai e a mãe esqueceram, quando voltaram para chamar ele, o que ele disse? Eu estou tratando os negócios do meu pai. Mais tarde, na cruz, ele diz, Pai, a última frase que sai de sua boca antes de ele morrer foi, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando os discípulos disseram assim, escuta, tem como ensinar a gente a orar? Ele diz, eu ensino. Você começa assim, Pai nosso. Há uma expressão mal traduzida para a gente no português. Alguns regionalismos podem nos ajudar a compreender, mas a expressão ela denota muita intimidade. Para os baianos, painho. Para aqueles que falam inglês fluente, daddy. É paizinho. Essa foi a expressão que ele usou. Um erudito, estudioso das Escrituras, chamado Joaquim Jeremias, olha o que ele diz numa de suas obras. Olha só, eu queria trazer essa informação para você. Com a ajuda de meus assistentes, examinei a literatura devocional do antigo judaísmo. O resultado desses exames foi que, em lugar algum dessa vasta literatura, foi achada a invocação de Deus como Abba Pai, que é a expressão original. Abba era uma palavra comum, uma palavra familiar e corriqueira.
Nenhum judeu teria ousado tratar Deus dessa maneira. Não obstante, Jesus o fez em todas as suas orações a nós legadas, com a exceção de o brado da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? No coração do Senhor, ou melhor, na oração do Senhor, Jesus autorizou os discípulos a repetirem a palavra Abba depois dele, dando-lhes o direito de partilhar em sua condição de filho. Autorizou-os a falar com seu Pai Celeste de um modo mais confiante e familiar. Isso é extraordinário, porque a Bíblia diz que Jesus veio revelar o Pai. Ele é a imagem perfeita do Pai. Ninguém vê o Pai senão por mim, Jesus disse. Ele atribuiu a si uma responsabilidade tremenda. O que ele disse, abrindo parênteses, ou sairia da boca de um lunático, ou de fato ele era quem ele disse que era, e é Deus encarnado. E ele, na relação que desenvolveu com o Pai, ou que exemplificou com o Pai enquanto na encarnação, nos deu uma luz e abriu um caminho que nós deveríamos nos relacionar com o Todo-Poderoso numa relação paternal. Sim, a Bíblia é recheada de expressões extraordinárias, falando que Ele é o Senhor dos exércitos, falando que Ele é santo, 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 Ele é o Todo-Poderoso. E você pode usar todas essas expressões, porque elas ainda estão muito distantes daquilo que Deus é. Revelam muito pouco do que Ele é, porque o vocabulário é pobre. Mas se você quer acertar o coração de Deus em cheio, chama Ele de Pai. Porque foi assim que Jesus ensinou. Chega a Ele e chama de Pai. E não é pai, chama de painho. Por favor, não chame de o cara lá de cima, isso é uma falta de respeito. Mas numa imagem, numa das coisas mais próximas que ele podia nos ajudar a ilustrar, ele disse a relação de pai e filho. Temos uma dificuldade com isso, porque alguns de nós, infelizmente, não temos uma boa relação com os nossos pais. Alguns, inclusive, têm problemas sérios, quase que insolúveis. E eu atribuo uma das grandes responsabilidades das pessoas terem uma imagem distorcida de Deus, é porque primeiro tiveram uma imagem distorcida do seu pai terrestre. Isso é triste, mas precisa ser corrigido. Pode chamar de pai. Você quer ver o que João diz? Bem no finzinho da Bíblia, você vai encontrar o Apocalipse, é o último livro. Se voltar um pouquinho, você vai encontrar uma carta de João. Na realidade, tem 3 cartas aí. A gente vai olhar a primeira, no capítulo 3. Primeira carta, capítulo 3. 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Deus é Pai. Nós vamos ouvir uma canção. Mas não se perca na história. Eu preciso encerrar. Enquanto Jesus tratava do caso da filha, chega a notícia. Volte a Marcos capítulo 5. Falava ele ainda, verso 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos.
Então ficaram todos sobremaneira admirados. Olhe para mim. 2 casos. Um pai desesperado porque a filhinha estava à morte. E uma mulher desesperada porque já não aguentava mais a vida que levava. A menina, há 12 anos nascera. A mulher, há 12 anos começara a morrer. Ambas, no início do fim e no fim do início, tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E Ele pôde resolver o caso de ambas. Eu não sei em que ponto você está na vida, mas esse encontro com Jesus, no caso da mulher ela toca, no caso da menina é o Jesus quem toca. Eu não sei se você está numa situação tão desesperadora que nem força mais você tem para estender a mão, você não consegue mais tocar. Você precisa ser tocado, porque você já passou dessa para melhor do ponto de vista espiritual. Você está com sérias dificuldades de administrar a própria vida, você nem consegue mais. Não tem importância, esse tipo de caso Jesus também dá conta. Mas pode ser que ainda te restem algumas energias e você pode estender a mão, não importa. Vá cheio de expectativas, porque dele sairá poder. Nós vamos terminar de um jeito diferente hoje aqui. Você vai sair enquanto a música é cantada. Eu não vou orar no final. A música vai ser cantada. Você fala o quanto você precisar com Deus e você sai. Nem que seja apenas um aluzinho, mas quem vai dar o amém final hoje aqui é você. É você quem vai conversar com Ele. Chama de Pai. Vai por mim, chama de Pai. Começa desse jeito. E aí você sai. Ele é teu Pai. Pode ser que para alguns, como naquele dia na maternidade, hoje pela primeira vez Deus chegou a você e disse assim: ei, sou teu Pai. Acredite, Ele é. Não só vai limpar o seu nome, mas como vai dar o sobrenome dele para você. Não só vai te dar algumas facilidades na vida, mas vai botar o seu nome no testamento. Porque você é herdeiro. Quem é filho é dono daquilo que o Pai é dono. Que Deus te abençoe. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Vós não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão.
Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém.